Te falar que enquanto o judiciário vive sob a expectativa do julgamento de Jair Bolsonaro sobre a suposta tentativa de golpe de Estado, outros aliados do ex-presidente correm o risco de serem condenados pela Justiça Eleitoral, mas por outros motivos. Os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, de Roraima, Antônio Denarium e também o senador Jorge Seife são alvos de ações que podem levar à cassação de seus respectivos mandatos ou à condenação de inelegibilidade por 8 anos. Os processos miram ilícitos eleitorais, como abuso de poder econômico, além de uso indevido dos meios de comunicação. Segundo a Justiça Eleitoral, os processos devem entrar em pauta à medida em que os relatores os liberem para o julgamento ou já tenham sido iniciados. Bom, grandes líderes políticos, até expectativa em relação a 2026 para cargo na presidência, que estão sendo alvos de questionamentos por parte da Justiça. Quero ouvir do Valadão se esses processos tendem a avançar. Ô, David, o que eu noto aqui, né, na verdade, é que a Justiça Eleitoral ela tem que ser mais rápida do que as notícias que ela coloca. Porque agora que o relator vai liberar para julgamento, ou seja, cara, o problema maior aqui é quem são os atores que ela está colocando aqui. Tarcísio, está colocando Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Você vê que também eu vejo um pouco de perseguição isso daqui. Eu não consigo ver celeridade jurídica nisso daqui. Então, eu estou vendo mais como uma perseguição política com os aliados do Bolsonaro. Eu vejo por esse prisma. Vejo que a Justiça Eleitoral, nesses processos, tem que ser rápido, porque, pensa bem, abuso de poder político e econômico, isso foi cometido quando? Na eleição? Você passaram quanto tempo da eleição? 2 anos? Agora que vai julgar? Então, parece que não tem muito coerência nisso. Ou o nosso processo jurídico ele é muito lento, ele é muito moroso. E aí acaba que dificultando. E chega no momento decisivo. Já que a gente está falando que já inicia-se agora a corrida eleitoral. Então, eu vejo um pouco de perseguição nisso daqui, ou posso estar enganado, mas a morosidade do Poder Judiciário, para mim, aqui acaba sendo uma pedra fundamental no sapato de quem quer concorrer à próxima eleição. Agora, tem também o contexto, né? Até o Gustavo Lima se colocando à disposição como um possível candidato em 2026. Ronaldo Caiado também enfrenta processo de inelegibilidade e a gente relembra que ambos são amigos. Eu fico me questionando, até comentei isso no Morning Show de hoje, porque eu odeio fazer isso, né, com base na suposição, eu geralmente gosto de ouvir as fontes, as pessoas envolvidas, mas tenho para mim que o próprio Caiado ligou para o Gustavo Lima e falou, olha, inelegibilidade do Bolsonaro, eu também, uma possibilidade de estar inelegível. Então, você se coloca à disposição mostrando que tem outras vias aí adiante, não só as colocadas por Bolsonaro. Você interpreta dessa forma também, Bellucci? Não, interpreto sim, e tanto que foi uma absoluta surpresa a questão do Gustavo Lima, até porque pouco se conhece das suas visões políticas, o que ele pensa das políticas públicas, quais as suas ideias, então foi bastante surpreendente. Como você colocou, o Bolsonaro tem a sua inelegibilidade, o Caiado idem por tribunais eleitorais, que é mais uma das particularidades do Brasil, onde tribunais eleitorais vão para cima de candidatos e aparenta haver, né, não pode se afirmar nada, aparenta haver um direcionamento nesses processos. Vide a questão de muitos candidatos de esquerda, fizeram coisas bem piores, taxam outros de fascistas, fazem questões bem mais agressivas em termos eleitorais e aparentemente nada acontece. Mas vamos lembrar também que a nossa lei eleitoral ela é bastante arcaica, ela é muito dificultosa. Quem já operou eleições sabe disso. O candidato sofre várias restrições. Exemplo, no caso do Caiado, ele estava lá na sede do governo e teria pedido voto, que foi a acusação. Mas pedir voto é uma coisa tão natural de uma eleição. Você, como apoiando alguém, você pedir voto para a pessoa. Não, mas a lei eleitoral fala, você pode fazer tudo ali com a pessoa, menos falar, vote nele. Ou seja, uma legislação arcaica, evidentemente, porque se você está ali, você já está chancelando o candidato. Então, ele não podia pedir candidato enquanto ocupante, pedir voto enquanto ocupante do cargo eletivo. Então, assim, são várias restrições que são impostas aos candidatos, mas que a Justiça Eleitoral age a conta-gotas ali, com players específicos. Então, espero que não ocorram essas cassações. O Deltan Dallagnol, por exemplo, foi cassado, acabou nem recorrendo, porque, de alguma forma, Tribunal Superior Eleitoral e STF, você tem muitos juízes concomitantes, que é uma outra
mudança no nosso sistema que é necessário. O CNJ também, com juízes do Supremo, ou seja, os 3 principais eixos de poder, você tem praticamente os mesmos players. Mas, assim, vejo com maus olhos a questão da elegibilidade. Eu gostaria que o Bolsonaro tivesse elegível e que o Tribunal Eleitoral atuasse menos, porque a nossa lei atribui ao Tribunal Eleitoral que faça regras gerais e depois julgue as regras que ele criou. Então, acho que precisaria de uma reforma nesse sentido, David. Em relação a esse contexto todo, né, o Bolsonaro até ficou triste, se disse traído pelo Gustavo Lima, porque a gente lembra também que durante a concorrência pelo pleito, o Gustavo Lima o apoiou. E depois teve aquela rusga entre o Caiado e o Bolsonaro. O Gustavo Lima é mais próximo do Caiado, até eles estiveram juntos no aniversário lá na Grécia, tem fotos deles naquela embarcação modesta, né, onde o Gustavo Lima comemorou o aniversário. E esse contexto todo político em meio a inelegibilidade, possíveis inelegíveis nas eleições de 2026, e a gente está falando de quaisquer estados, São Paulo, Rio de Janeiro, estados importantes, né, Galinatti? E quando a gente fala em inelegibilidade dos opositores ao atual governo federal, a gente vê que existe uma grande insegurança jurídica. E aqui eu vou falar uma frase de um político do House of Cards, que é o Frank Underwood, que cabe bem a esse contexto. Para aqueles que estão escalando o topo da cadeia alimentar, não pode haver misericórdia, só há uma regra: casse ou seja caçado. E é exatamente esse contexto que eu leio o cenário atual. E realmente, o Brasil deveria virar uma série, porque realmente os contornos que a gente tem em relação à política, eles são dignos de um belo roteiro, né, Rodolfo? De um belo roteiro. Já que a doutora Raquel Galinatti citou aí um escritor famoso, eu quero citar o apóstolo Paulo, que na Bíblia fala: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Qual é o recado? Cuidado, se você está de pé, você também pode ser caçado. Exato. Essa é a grande questão. E sobre esses 3 nomes que você citou ao ler o TP aqui dessa matéria, são nomes que talvez não façam volume para 2026. Possam ser aliados fortes dentro dos seus estados, mas de fato nenhum candidato à presidência da República em 2026. Agora, vamos falar do Gustavo Lima, que, sinceramente, é só um fogo de palha, porque, como diz bem aqui o Bellucci, nós não sabemos das ideias políticas dele, o que ele pensa sobre a economia do país, o que ele acha sobre a nossa legislação, por exemplo. É muito cedo, e o Brasil gosta de colocar essas pessoas que têm 200 milhões de seguidores, 30 milhões de seguidores, no topo da cadeia alimentar, no alto poder do executivo. Gente, para você ser presidente da República, existe uma outra seara. Vamos tentar acabar com isso, porque nessa brincadeira, quem é que não lembra do Tiririca? Pior que tá, não fica bestado. Quem é que não lembra disso? Nessa brincadeira ele arrecadou 1.500.000 votos e levou com ele mais 3 parlamentares. Nessa brincadeira do brasileiro colocar os seus ídolos lá no poder executivo, o Brasil pode se afundar. Porque se tem pessoas que têm experiência política, o Brasil já não anda bem, você imagina colocar alguém que não tem experiência política nenhuma. Imagina como vai ser o Brasil. O Durso, hoje pela manhã também, ele fez até um desafio falando que qual foi uma pessoa que é influencer que conseguiu ter um êxito no executivo. A gente está falando, claro, do legislativo, você citou o Tiririca, ele até foi citado hoje pela manhã também. Sim, mas no executivo, falou, né? No executivo, realmente, a gente não vê ninguém assim que saiu de influencer ou até mesmo de cantor famoso, como é o caso do Gustavo Lima. Hoje, o cachê dele, eu desconheço alguém que tem um cachê tão superior igual ao dele. Mais de R$1.200.000, isso eu apurei durante a Operação Integration, com pessoas que são ligadas a esse setor, fora mais 50% da bilheteria, caso exceda esse valor. Então, assim, pode chegar no show dele a 2 milhões. Aí por que ele ia se meter na política? Essa que é a grande questão. Eu quero fazer... Claro, por favor. Eu quero fazer um adendo seguinte. O Gustavo Lima hoje não é só um cantor. Ele é um mega do empresário. Se você entender o jogo, ele é um mega do empresário que gera milhares de empregos. E nessa seara, ele entende de negócio. Desculpa, para ser presidente. Desculpa. Agora, se fosse para ser presidente, o Lula construiu a capacidade dele política onde? Me diga, qual foi a escola que ele estudou? Nós temos que fechar a porta. Então é o seguinte, não adianta vir falar que ele não tem condição. Ainda mais se o vice dele for o Leonardo.
A dupla Gustavo Lima, né? Aí todo mundo fica... Eu adorei também o vídeo do Nicolas Ferreira falando sobre a questão e falou assim sobre a primeira-dama, né? Que seria a Andressa Suíta. Com todo respeito, todo Gustavo Lima. Não, o Brasil, ele gosta, por exemplo, essas pessoas que surgem assim, por conta dos milhões de seguidores, como o Pablo Marçal, por exemplo, que surgiu em 2022 como candidato à presidência da República, não tendo ele experiência nenhuma, já para presidente, por que não concorre, por exemplo, para vereador, a deputado estadual, deputado federal, e vai crescendo dentro da política para entender o jogo político? Essa é a questão. Algo a declarar? Não, só mencionar que esses, como você mencionou do Durso, é verdade, esses influencers normalmente vão para o legislativo, né? Não tem essa pretensão do executivo, porque assim, não existe uma escola para se formar um presidente, um prefeito, é um cargo de gestor, essencialmente, e é muito difícil, viu? Muito difícil, David. Raquel? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, mas eu acredito que o Gustavo Lima ele não vai sair da narrativa como foi feito o Silvio Santos, que diversas vezes ensaiava uma presidência da República. Não, mas deu certo o Gustavo Lima, que a gente está falando dele. É que o Silvio Santos não teve partidos atrás dele, né? Essa é a questão do Silvio Santos. Quando foi o Silvio Santos, foi junto com o Antônio Emílio de Moraes, Silvio Santos e um outro candidato. Aquela eleição tinha um monte, né? Mas olha quem nós perdeu na nossa presidência. Enfim, muita coisa a ver ainda pela frente. Agradeço demais a bancada aqui que esteve presente comigo no Linha de Frente, ao Rodolfo, ao Valadão, também ao João, Raquel Galinatti pela presença, que agora tem que passar a palavra para o Evandro Cini, que vai comandar o 3 em 1. E aproveitando o gancho do Gustavo Lima, tchê, agora é com você, Evandro Cini. Eu ouvi que vocês estavam aí na saudade sertaneja, montando duplas, unindo pessoas para, quem sabe, concorrer à presidência da República no ritmo do sertanejo. Enfim, um abraço para vocês aí do Linha de Frente.